Bom, pessoal, continuando aqui nosso curso de mecânica clássica, a gente vai agora sair um pouquinho da ideia de trabalhar as coisas segundo a perspectiva newtoniana e a gente vai trabalhar as coisas de uma forma um pouco mais sofisticada e que nos leva a vários prós, né? Tentando aí cada vez mais descrever problemas mais complexos que, dada a essência da mecânica newtoniana, eles seriam bem mais difíceis de serem descritos, tá? Bom, então, essencialmente a gente vai falar sobre um conceito chamado de deslocamentos virtuais. Certo? E a gente vai iniciar o tratamento do chamado, na verdade, princípio de D'Alembert. O princípio de D'Alembert ele é bastante útil para a gente demonstrar a mecânica lagrangiana, né? Não é a única forma, mas a gente vai tomar esse caminho, que depois a gente pode ver que a gente pode demonstrar a mecânica lagrangiana a partir da mecânica newtoniana, mas nesse momento a gente vai iniciar através do princípio de D'Alembert, baseado nessa ideia de deslocamentos virtuais. Então, tentando contextualizar, a gente tem que os problemas mecânicos eles podem ser descritos em termos de equações de movimento, né, que a gente vem falando até agora, e elas são determinadas aí pela segunda lei de Newton, tá? Então, no entanto, quando esses movimentos eles são sujeitos a vínculos, esse tratamento ele deve levar em consideração todas as coordenadas, né? Eu digo, o tratamento newtoniano ele é feito a partir de todas as coordenadas, mesmo que elas não sejam todas independentes entre si. E isso pode levar a um esforço adicional, porque eu estou trabalhando com coordenadas que são dependentes das outras. Então, isso gera um esforço matemático que poderia ser evitado. Tá? Além disso, o tratamento newtoniano ele é em essência vetorial. Né? Então, se a gente escrever, a gente tem que força igual a dp/dt. Né, que foi tudo que a gente fez até agora, e ele é um tratamento que se baseia aí na vetorial e em termos de referenciais não inerciais, desculpa. Isso pode dificultar ainda mais o tratamento, em especial quando a gente trata de sistemas de muitas partículas, que eu tenho que levar em consideração a posição, né, vetorial de todas essas partículas. Uma alternativa, então, ela está no tratamento da dinâmica por meio da lagrangiana. Né? Então a gente usa essas lagrangianas que são funções que são escalares, e aí que é interessante, porque elas dependem da energia cinética e da energia potencial. Então a gente deixa esse tratamento vetorial e passa a um tratamento escalar. Esse tratamento lagrangiano ele não depende, ele não se baseia, na verdade, nas chamadas forças de vínculo, apenas num grupo de variáveis independentes que descrevem o sistema. Então a gente tem os vínculos, e esses vínculos deixam algumas das coordenadas dependentes entre si. E a gente pode tratar em termos somente das coordenadas independentes. Então, para a gente chegar nesse tratamento lagrangiano, a gente vai derivá-lo, como eu disse há pouco, a partir do chamado princípio de D'Alembert, que também se mostra como uma ferramenta interessante no tratamento de sistemas mecânicos. A gente pode usar tanto o princípio de D'Alembert para determinar as equações de Lagrange, mas a gente pode usar o próprio princípio de D'Alembert para resolver alguns sistemas, tá? Então serve aí como uma outra ferramenta. O princípio de D'Alembert, então ele está fundamentado nesse conceito de deslocamento e trabalho virtual. Então, um sistema que tem muitas partículas, ele pode assumir diversas configurações, né, que são válidas entre si, desde que respeitem os vínculos. Todas, então, são consistentes com esses vínculos, ou, de forma mais precisa, com as forças de vínculo, que determinam o sistema. Em cada instante, cada partícula ela está numa certa configuração, que respeita os vínculos. Então, diversas configurações são aceitáveis em cada instante de tempo. Tá? Então, a separação ou a distância entre duas configurações permitidas pelas forças de vínculo, com uma separação infinitesimal
para um mesmo intervalo de tempo é chamado de deslocamento virtual. Tá? Depois eu vou esquematizar isso, vocês vão ver o que eu quero dizer com isso. Tá? Então, para passar de uma configuração para outra, ou seja, de uma configuração que é permitida para uma outra configuração permitida, a partícula, né, ou as partículas, devem sofrer então um deslocamento virtual infinitesimal. Então, na verdade, eles não são deslocamentos que necessariamente vão levar ao movimento do sistema no tempo, tá? Então, dessa forma, o deslocamento real é um deslocamento que cada partícula sofre com o passar do tempo, devido às forças que atuam no sistema. E um deslocamento virtual é um deslocamento que poderia acontecer. Então, se a gente fizesse aqui um esquema, suponha que uma partícula ela está em cima aí de uma partícula, de uma superfície que pode se mover. Deixa eu mudar de cor. Vou tentar. Antes disso, só fazer o seguinte, eu vou copiar isso, colocar aqui, tá? E aí eu vou colocar uma partícula vermelha aqui, e essa partícula está sujeita a se mover sobre essa superfície, né? Essa superfície, ela está por exemplo, nessa posição para um dado intervalo de tempo. Então, eu tenho aí a superfície vai se mover com o tempo, então vou colocar um S de T, certo? Agora, essa partícula, ela pode, por exemplo, essa superfície, por exemplo, pode se mover no tempo, de tal forma que eu teria aí a superfície para um dado instante de tempo, tá? Isso levaria a partícula a essa posição aqui, por exemplo, certo? Então, ela se moveu com o movimento da superfície, tá vendo? Então, o que acontece é o seguinte, assim como a partícula, nesse caso, ela andou no tempo, né? Então, por quê? Porque a superfície andou no tempo, essa partícula também pode e continuaria sujeita ao vínculo se ela andasse aqui sob a superfície. Então, vamos supor que outra configuração possível para essa partícula, deixa eu mudar de cor aqui, outra configuração possível sobre essa partícula seria ela sair dessa posição inicial que ela estava aqui e vir para essa configuração aqui, tá vendo? Suponha que o tempo não mude, mas que essas duas configurações, essa configuração A e essa configuração B, são possíveis. Porque ela continua sendo restrita pelo vínculo, que é essa superfície. A esse deslocamento entre uma configuração possível e outra configuração possível não necessariamente vai acontecer, tá? Mas eu estou listando configurações que são possíveis. Então pensa, por exemplo, num pêndulo. Essa é uma configuração possível do pêndulo e essa aqui também é uma configuração possível do pêndulo, tá? Então, se a gente pensa em configurações possíveis, essa primeira A é uma configuração possível e essa configuração B aqui é uma configuração possível. E a separação entre elas é dada por um ΔR. E esse ΔR, ele é compatível com o vínculo, tá? Então, compatível com o vínculo, certo? Porque ela continua aí sob a superfície. E a gente chama isso de deslocamento virtual, tá? Porque na verdade não que ele acontece, mas ele poderia acontecer. Se a gente junta isso com o deslocamento da partícula, a gente tem um movimento real aí, ó, que eu vou chamar de um U vezes T, né? Então U dt, onde U é a velocidade da superfície. Então, se a superfície se mover e se houver um deslocamento virtual, então eu tenho o deslocamento real dessa partícula, que vai ser esse daqui, tá? Então ela vem para essa posição aqui. E aqui eu tenho um dr. Então o dr seria o deslocamento real
Porque ele acontece no tempo, certo? Além do deslocamento no espaço, ele acontece no tempo. O ΔR é o que a gente chama de deslocamento virtual. Ele pode acontecer, mas não necessariamente ele acontece e ele não ocorre no tempo, certo? Porque aqui eu só estou olhando por possibilidades, tá? Quais as possíveis configurações? Então, essa compatibilidade com o vínculo me leva às possíveis configurações, beleza? Então, como o ΔR, né, o ΔR, não DR, ΔR se mantém na superfície para um dado intervalo de tempo, ele vai ser sempre tangente aí à superfície, beleza? Porque ele se mantém preso à superfície. O DR, né, que é o deslocamento real, que pode ser dado tanto pelo deslocamento somente pelo movimento da superfície ou pelo movimento composto entre o deslocamento virtual e o deslocamento real da superfície, ele não necessariamente ele é tangente à superfície. Então, caso a partícula esteja restrita a uma superfície idealmente lisa, né, ou seja, não há um atrito aí, a força de vínculo que mantém a partícula sobre a superfície será perpendicular. Né? Então, por exemplo, se essa superfície está se movendo para lá, então a força de vínculo vai ser uma força normal, porque ela é uma força de contato à superfície. Superfície lisa significa ausência de atrito, e tendo como força de vínculo a força normal, tá? Então, durante o deslocamento virtual, o trabalho realizado sobre a partícula pela força de vínculo é zero. Por quê? Lembrem-se que trabalho, né? Deixa eu ver como eu defini trabalho aqui como W. Deixa eu só manter a mesma... isso aqui, W. Né? Então, vamos colocar um trabalho infinitesimal. Ele é dado por força escalar deslocamento. Tá? Eu vou pôr o deslocamento como um delta, sei lá, porque eu usei R aqui, eu não queria usar S. Não, poderia até usar o S, tá? Mas delta nossa senhora. dx, por exemplo, tá? Deslocamento. Beleza, trabalho genérico aí. Agora, durante o deslocamento virtual, a força de vínculo ela vai ser perpendicular à superfície, certo? Então ela é normal. O deslocamento virtual, ele é, ΔR é paralelo à superfície. Né? Lembrando, a gente está desprezando o atrito nesse momento. Isso significa que o produto escalar da força de vínculo, vamos chamar F de vínculo de FV aqui, sei lá. FV escalar deslocamento virtual, opa, eu chamei de ΔR, que nada mais é do que o trabalho virtual, vou chamar um V aqui. Como esses caras são perpendiculares entre si, isso é zero, porque a força de vínculo é perpendicular à superfície e o ΔR ele é paralelo à superfície, certo? Então, para esse caso, isso é interessante. O trabalho virtual é nulo. Então, de modo geral, o trabalho não é nulo. Né? Então, porque, por exemplo, eu posso ter uma componente na direção da força. No entanto, o trabalho virtual, ele vai ser nulo se eu considerar essa ideia de superfície lisa. Então, mesmo que a superfície lisa que restringe o movimento de uma partícula esteja em movimento, o trabalho vai ser nulo. Tá? Então, tá vendo que há deslocamento, né? E o deslocamento, a partícula se move porque ela está restrita à superfície. No entanto, o trabalho virtual ela é nulo.
Então, um deslocamento real, como eu disse, não necessariamente será tangente à superfície. Se a gente voltar aqui, então tá vendo? Ele não necessariamente é tangente. O fato desse trabalho virtual ser tangente à superfície que me leva ao chamado princípio do trabalho virtual, né? Que o trabalho virtual em uma superfície lisa ele é zero, tá? Então, vínculos com tais propriedades, ou seja, vínculos que são que possuem trabalho virtual nulo, são chamados de vínculos ideais. Tá? Então, a gente agora pode analisar alguns casos. A gente começa, por exemplo, com a estática. Né? A estática a gente sabe que surge quando a soma de todas as forças que atuam sobre um sistema é nula. Tá? Então, a força resultante sobre o sistema é nula. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, que... vou só mudar a letra aqui, só para ficar condizente com as notações que eu tenho aqui. Então, vou chamar isso aqui de Fi, que é a força que atua sobre uma partícula, a iésima partícula aí do sistema, tá? Então, quem que é essa força? Fi. Ela vai ser dada, como a gente já fez, pela força sobre a iésima partícula aplicada, né? Ou seja, as forças externas que agem sobre a partícula, mais as forças de vínculo que agem sobre essa partícula. Então, o que eu tenho aqui é força externa aplicada. E aqui o que eu tenho são as forças de vínculo. Tá? Então, vamos pensar num exemplo. Coloca aí o pêndulo. Simples. Então eu tenho ele ali pendurado. Opa, tentando fazer isso aqui. Nossa, difícil fazer uma linha reta, gente. Tá? Então, eu tenho um fio aí e uma massinha M, né? Chamar aí de MI, certo? Quem que seria a força de vínculo? Seria a força que mantém o cara preso ali. Então, vou chamar aqui de uma tração nesse fio, TI. Existe uma outra força atuando sobre esse sistema, que é o peso. Então, eu tenho aí MIG, tá? Porque ele está sob a ação da gravidade, beleza? Então, essa força aqui é a força aplicada. Essa força verde aqui é a força de vínculo, beleza? Que atua sobre esse sistema aí. Então, o peso ele é responsável pelo movimento. E já a tração é responsável para manter a configuração. Qual que é a configuração? Configuração de pêndulo. Tá? Então, essa é uma configuração, mas eu poderia ter uma outra, que seria, por exemplo, o corpo aqui. Ó. E quem que manteria essa outra possível configuração? A própria tração nesse fio. Então, para vínculos ideais, o trabalho virtual é nulo. Né? Então vamos supor que eu tenho uma série de possíveis deslocamentos virtuais. Os ΔRs aí. Então eu tenho o ΔR1 até o ΔRN. Certo? Então esses são todos os deslocamentos virtuais, onde o N me dá o número de vínculos. Número de vínculos sobre o sistema. Então se eu tiver um vínculo, eu tenho um possível deslocamento virtual. Se eu tiver N, eu tenho N possíveis deslocamentos virtuais. Tá? Então suponha que eu tenho todos esses deslocamentos virtuais. Então, eu tenho que o trabalho virtual vai ser sobre todas essas possíveis coordenadas. Né? Então, o trabalho vai ser a soma de I de 1 até N, certo? De todos os trabalhos virtuais, que vai ser Fi, né? A iésima força de vínculo, escalar o ΔI R,
o résimo deslocamento virtual, tá vendo? Então eu estou somando todos os trabalhos de todas as forças virtuais, e como a gente viu, né, que para vínculos ideais, ou seja, por exemplo, esse da superfície lisa, isso aqui é zero, beleza? Então, pelo princípio do trabalho virtual, o trabalho virtual de vínculos ideais, ele vai ser nulo. Então, para sistemas em equilíbrio, como a gente disse, a força externa é zero, beleza? Então, a gente pode juntar todas essas coisas, né? Então, eu tenho aí que o trabalho real vai ser Fi escalar. Deixa eu só olhar aqui. Escalar delta Ri. Beleza? E isso aqui é nulo. Tá? Então, por que isso aqui é verdade? Porque isso aqui é zero. Concorda? Só um jeito da gente induzir. Então, isso significa, fazendo um parênteses grande aqui, se eu tivesse, vou fazer até uma cor mais estranha. Por exemplo, se eu tivesse a soma de todos os ΔRIs, né, isso aqui daria alguma coisa. No entanto, se eu puser um zero aqui, ó, isso aqui é zero. Beleza? Tá? Então, a gente só está induzindo. Beleza? Então, só que o zero que eu estou colocando é um zero especial, que é a força, porque isso aqui vai subir uma cara de trabalho. Mas quem que é o Fi? Eu posso escrever o Fi como sendo a soma da força aplicada mais a força de vínculo sobre a iésima partícula. Escalar delta Ri. Tá vendo? Isso aqui continua sendo zero. Beleza? Aí, como eu tenho isso aqui, ó, né? Lembrando que a soma aqui também é até n, tá? Como eu tenho o princípio do trabalho virtual, eu posso escrever o seguinte. Posso separar essa soma em duas. Então, isso aqui vai ser a soma em I das forças aplicadas, escalar o deslocamento virtual, mais a soma em I das forças de vínculo, escalar o deslocamento virtual, ou os deslocamentos virtuais, lembrando que essa soma é sobre todos os possíveis vínculos, todos os possíveis deslocamentos virtuais, e isso aqui é igual a zero. Mas o que a gente tem é que isso aqui já é zero, pelo princípio do trabalho virtual. Portanto, a gente acaba que a soma em I de 1 até n sobre todos os vínculos de Fi aplicado escalar delta Ri igual a zero, tá? Beleza? Então, no caso aí da estática. Então, independente das forças de vínculo, isso é válido para qualquer sistema equilíbrio. Olha que importante isso que eu estou dizendo para vocês. Estou dizendo que a gente chegou numa nova representação de uma função escalar, que é o trabalho, que depende sim ainda dos deslocamentos virtuais, mas não depende das forças de vínculo. Eu dependo dos deslocamentos virtuais, dependo das forças aplicadas, mas não das forças de vínculo. Beleza? Isso é importante. Então, essa expressão ela é válida para qualquer sistema em equilíbrio. Agora, vamos pensar num sistema que não está em equilíbrio. Um sistema que não está em equilíbrio, ele segue a segunda lei de Newton. Fi igual a Pi ponto. Certo? Então, esse é um sistema que não está em equilíbrio. Agora, quem que é, então, Pi ponto? Né? Ou Fi? Mais uma vez, vai ser a soma das forças aplicadas mais as forças de vínculo. Beleza? Então, eu posso reescrever, passar esse termo para cá e deixar em termos somente da força de vínculo. Então, isso aqui fica Pi ponto menos Fi aplicado igual a força de vínculo. Como vocês devem estar suspeitando, eu vou tomar o produto escalar com o deslocamento virtual. Então, isso aqui passa a ser Pi ponto menos Fi aplicado
escalar ΔRI, que é igual a FI escalar ΔRI, e aí a gente soma para todos os vínculos. Isso aqui dá soma em I de 1 até N. Esse lado aqui eu já sei quanto vale. Pelo princípio aí do trabalho virtual, isso aqui é zero. Então a gente chega nessa expressão que está aqui do lado, que é o seguinte: a soma em I de 1 até N de PI ponto menos FI aplicado escalar ΔRI igual a zero. Tá vendo que eu tenho então duas expressões, mas que no final essa aqui é mais genérica, porque a primeira aqui, ó, é um caso especial em que PI ponto igual a zero, beleza? Então essa é uma expressão genérica. Esse é o chamado princípio de D'Alembert, ou princípio do trabalho virtual. Então, o que o princípio do D'Alembert faz? A gente escreve o trabalho virtual. Para vínculos ideais, esse trabalho virtual ele vai ser nulo. E aí, com isso, eu consigo uma expressão, que é uma expressão escalar, porque tá vendo que eu tenho um produto escalar aqui, e que não depende das forças de vínculo. Ela depende dos deslocamentos virtuais e não depende das forças de vínculo. Isso aqui é um passo no sentido do tratamento do princípio de Lagrange, tá? O princípio de D'Alembert ele pode ser utilizado para a gente obter aí as equações do movimento, né? Sem que a gente se preocupe com as forças de vínculo. Então, ponto. Já é um ponto positivo. Eu não preciso olhar mais para as forças de vínculo. Preciso ainda olhar para os deslocamentos virtuais, mas não para as forças de vínculo. Então, somente olhando aí para as forças aplicadas. Certo? Então, um conceito fundamental para o princípio de D'Alembert é esse. Os vínculos são ideais. Tá? Então, isso aqui é extremamente importante. Então, vínculos ideais são vínculos. Então, vínculos eles são vínculos tais que o trabalho realizado pelas forças de vínculo quando são realizados deslocamentos virtuais é igual a zero. Tá? Então o vínculo ideal é esse, que é um vínculo que está associado a trabalhos realizados por força virtual, que é perpendicular ao deslocamento. Beleza? É isso. Então, sumarizando, o que eu tenho é o que está escrito aqui em cima, né? Que o trabalho virtual vai ser nulo. E aí a gente pode sempre chegar nessa ideia de que eu posso escrever o princípio de D'Alembert. Tá? Notem que isso aqui nada mais é do que a força de vínculo. Beleza? Então, uma vantagem do princípio de D'Alembert está no fato de que a gente não precisa, né, como eu disse, explicitar as forças de vínculo, como na formulação newtoniana. Né? Lembrando que para resolver esse problema aqui na formulação newtoniana, eu ia precisar escrever a força de tração. Tá? Beleza? Então, essa é uma das principais vantagens que eu tenho no princípio de D'Alembert. Num sistema de n partículas, para a formulação newtoniana, a gente teria uma equação para cada partícula com 3 componentes, ou seja, 3n coordenadas. Num sistema com vínculos, na verdade, muitas dessas coordenadas são redundantes e são independentes entre si. Tá bom? Então, eu vou parar por aqui. Depois eu vou voltar para fazer um exemplo do uso
do conceito de princípio de D'Alembert, certo? Para a gente começar a amadurecer um pouco essas ideias, beleza?